Boa noite, meus irmãos. A paz seja com todos. Amém. Queridos, para a nossa meditação nessa noite, queremos convidá-los para que abram em Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23, irmãos, é o texto que vamos usar para a nossa meditação nessa noite. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração. Queremos orar mais uma vez, irmãos, pedindo que o Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração. Vamos orar mais um instante, mais um pouquinho. Senhor amado, graças te damos, Pai, pela oportunidade que temos de pregar a sua palavra. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, de ler a sua palavra e, mediante a iluminação poderosa do Espírito Santo, compreender a sua palavra. E também, ó Deus, mediante a iluminação do Espírito Santo, nos dispor, ó Senhor, para viver a palavra que temos ouvido, que temos aprendido e que o Senhor tem aplicado ao nosso coração. Ó Deus, abençoe a cada um que aqui está. Aos irmãos que, ó Deus, também cultuam o Senhor pelo meio da tecnologia. Quem sabe aqueles que vão, ó Deus, ouvir essa mensagem em uma outra oportunidade. Também pedimos, Pai, que o Senhor, na sua infinita bondade e graça, ó Deus, alcance vidas, transforme corações e edifique a tua igreja, Senhor, preparando-a para, ó Deus, ela viver na gloriosa esperança da maravilhosa volta do Senhor para buscar o seu povo. É assim, ó Deus, que nós oramos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que no dia 31 de outubro nós lembramos, nós crentes, nós reformados, é
que desde 1517 se comemora, se lembra, né, se fala, se prega né, sobre a reforma protestante, né, onde o monge Martinho Lutero afixou, né, na capela, né, ou no castelo de Wittenberg, as 95 teses, onde tempos depois os reformadores, querendo sintetizar, não é, tudo aquilo que Lutero tinha defendido mediante a luz da Bíblia, onde ele resume todas aquelas 95 teses nos 5 solas, não é? Que nós, como Igreja do Senhor, gostamos de falar muito, né? Só a Escritura, só Cristo, só a fé, só a graça, só a Deus glória. Então, os reformadores, no intento de poder simplificar o entendimento e a compreensão, porque que nós, Igreja do Senhor, pregamos, comemoramos, falamos, ensinamos sobre a reforma protestante. E hoje eu quero estar, irmãos, olhando para esse texto e pensando sobre um desses solas, né? Só Cristo, ou somente Cristo para a nossa salvação, para a nossa vida com Deus. Quero olhar, irmãos, para esse texto lido aqui, em uma perspectiva de como nós devemos vivenciar o cristianismo que recebemos do Senhor ainda hoje, não é? Como vivenciar esse cristianismo de forma prática, de forma viva, de forma que ele influencie gerações hoje. Lutero, depois que ali cria as suas 95 teses, ele acaba influenciando gerações até hoje. Né? Até hoje nós lemos os escritos dele, até hoje nós olhamos para a coragem que teve de olhar para a palavra de Deus e desafiar um sistema e conclamar toda uma geração ou todas gerações a voltarem para a palavra de Deus, ainda que isso lhe custasse a vida, ainda que isso fosse muito penoso. O fato é, irmãos, que aproveitando essa ideia de influência, e talvez hoje para nós isso é muito claro, não é? Tudo hoje é influência, né? Vivemos a época, o momento, a era dos influências digitais, né? Um dia desse, pregando lá na congregação do Alvorada, eu disse, a irmã vai fazer as unhas, né? E quer mudar o salão, vai lá e ver quem está na moda agora, o que está na moda, né? Qual é a influenciadora, o que ela indica, e a irmã vai fazer a unha pela indicação de uma outra pessoa, de uma influenciadora digital. De repente você está na sua casa também, quer pedir alguma comida, né? Aí você vai pesquisar lá o seu influenciador preferido, e ele está lá dando dicas, a tal lugar, tal comida, é assim, é assado. E as pessoas hoje têm consumido produtos, serviços, e mais produtos e mais serviços, mediante a influência de muita gente, do que eles pregam, do que eles falam, do que eles ensinam. Lutero influenciou toda uma geração, irmãos, e essa influência de voltarmos à palavra está até hoje, chegou até hoje. Mas qual o contexto, meus irmãos, da palavra do Senhor? Qual o contexto em que Paulo escreveu isso aqui? Qual o contexto em que esse capítulo e essa parte que nós lemos aqui se encontra? E qual é a ideia de Paulo? Qual o objetivo de Paulo em expor isso aos Colossenses? Paulo tem o objetivo claro, meus irmãos, de firmar os crentes em Cristo Jesus, mediante os perigos das heresias que se avizinhava à igreja, que estava batendo às portas da igreja. Pelo menos 4 coisas, meus irmãos, que Paulo escreve essa carta, e a intenção dele é que os crentes firmados ficassem longe dessas heresias. A primeira dela, meus irmãos, era o gnosticismo. E os gnósticos diziam o seguinte, que a salvação vem pelo conhecimento secreto. Só que esse conhecimento secreto era para alguns poucos, era para alguns privilegiados. E então Paulo diz que
Cristo é a sabedoria de Deus para a salvação, e que em Cristo, e quem olhasse para Cristo, quem escutasse a Cristo, quem ouvisse o Evangelho da transformação, podia ser alcançado, transformado, regenerado, justificado e habilitado para morar no céu. Paulo também, irmãos, vai destruir, assim expondo a palavra, um outro mal que se avizinhava à igreja, que era o legalismo, onde o legalismo dizia que era pelos méritos que a salvação era alcançada, ou seja, se praticasse a lei, se vivesse a lei direitinho, eles poderiam então ser salvos, poderiam então ficar longe da condenação eterna. E aí Paulo vem com a palavra e diz, olha, Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, e aquele que é alcançado pelo poder da cruz, e aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, não precisa cumprir lei nenhuma, porque já fora cumprida em nosso lugar. O nosso papel agora é olhar para Deus, e Deus tocar o nosso coração, ou melhor, o nosso papel é olhar e ver Deus agindo em nossas vidas, e sermos transformados pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Ainda Paulo vai, com a palavra, irmãos, enfrentar mais um perigo que rondava a igreja, que era o misticismo, não é? Que era uma forma distorcida de espiritualidade, onde que através dos sacrifícios a pessoa podia agradar a Deus, né? Podia se santificar, e Deus em olhar em algum momento, vendo o esforço daquela pessoa, né? Vendo o desejo daquela pessoa em agradar a Deus, e aí Deus fala, olha, ele está sendo bonzinho agora, né? Ele está conseguindo cumprir aí alguns ritos, e eu vou resolver salvá-lo. E Paulo vai dizer o seguinte, só Cristo santifica as nossas vidas. Mas Paulo ainda, irmãos, enumera um outro perigo, uma outra seita, um outro mal que estava rondando a igreja, que era o ascetismo. Ou seja, irmãos, muita gente estava voltando em se abster de algumas coisas. Por exemplo, se abster de comer, se abster de dormir, se abster de casar, porque fazendo assim, de algum modo, Deus também ia olhar para essa pessoa e ia ver que ele estava conseguindo um nível de espiritualidade maior do que outros, por causa do sacrifício, né, que ele estava fazendo e de outras coisas mais. E aí a palavra de Deus vem para nós dizendo que somente a presença de Cristo nos traz uma espiritualidade perfeita, sadia e que é aceita por Cristo. Então Paulo, pelo menos, irmãos, coloca essas 4 coisas para os colossos, para dizer o seguinte, somente Cristo que nos salva, somente Cristo que perdoa os nossos pecados, somente Cristo que edifica a igreja, de modo que Paulo está trazendo para a igreja de Colossos e para nós uma teologia profunda, uma cristologia profunda e prática. Diante dos perigos que rondava a igreja e que ronda ainda hoje, meus irmãos, Cristo é a resposta, Cristo é a saída, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é tudo, como ele mesmo diz aqui, e como João no seu capítulo 14, no versículo 6, diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós vamos, então, meus irmãos, seguir nessa visão correta, bíblica e necessária para a sobrevivência e edificação da igreja, que somente Cristo é que muda a vida do pecador, que somente Cristo é que dá sentido ao pecador. Por isso, solos Christos. Por isso, somente Cristo salva, somente Cristo transforma, somente Cristo encontra o coração do pecador, por mais degenerado que ele se encontra. Somente o poder de Cristo pode encontrar esse homem, essa mulher
tocar-lhe e restaurar, dando-lhe vida nova, vida plena, nos méritos preciosos de Cristo Jesus. Então eu quero ver algumas coisas com os irmãos aqui nesse texto, irmãos, que somente Cristo. Primeira coisa nós vamos encontrar aí nos versos 13 e 14. Veja, irmãos, que somente Cristo é suficiente para nos tirar da condenação e nos levar para a salvação. O verso 13 e o verso 14 nos apresenta essa verdade, irmãos. Somente Cristo tem o poder e a condição de nos tirar do lugar em que nós estávamos, e a nossa condição era de mortos em Cristo Jesus, né? Ou melhor, era de mortos diante dos nossos pecados, de modo que para nós nos era impossível mudar de estado, mudar de vida, mudar de condição, sair daquela condição de mortos em que nós estávamos, não é? É interessante, irmãos, toda vez que nós vamos em um ofício fúnebre, vamos a um velório, né? E o último ofício fúnebre que eu fiz, a filha daquela irmã gritava dizendo: mãe, por favor, mãe, sai daí. Mãe, por favor, cumpre a sua promessa de cuidar de mim. Mãe, por favor, oh mãe, me escuta, mãe, sai daí, mãe, não me deixa. Desesperadamente ela gritava por isso, mas a mãe dela não respondia. Não tinha como, não era possível responder aos gritos e aos chamados da filha, porque estava morta. Essa, irmãos, é a condição do homem sem Deus, pecador. Ele por si só não consegue voltar para Deus, ele por si só não consegue ouvir Deus. Deus precisa vir. Jesus veio então e tocou esse morto que éramos nós, e que talvez é a sua condição, e que só Jesus pode tocar o seu coração e mudar o seu estado, de tirar você do império das trevas e te levar para o reino da luz, para o reino de glória, para o reino de salvação. Com isso, Paulo estava dizendo: no estado em que você está condenado, você está perdido, você está em trevas, você está em dor, você está em desespero, mas em Cristo você tem vida. Mas em Cristo você tem salvação, em Cristo você encontrou a salvação, a transformação, porque o texto vai continuar dizendo para nós, porque em Cristo nós encontramos remissão de pecados, nós encontramos redenção total, libertação total, mediante o sangue precioso de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, e lá Cristo paga o preço do nosso desprezo a Deus. E lá Cristo paga o preço da nossa ofensa a Deus. Nós que viramos as costas para o Senhor, nós que desprezamos o Senhor, nós que desobedecemos ao Senhor. Então a cruz, o sangue derramado ali naquela cruz, foi para que somente Cristo Jesus dissesse: vem filho, vem filha. E nós ouvíssemos no nosso estado de morte, e corrêssemos para o braço do Pai, e o Pai dizer para nós: este é meu filho amado, esta é minha ovelha, e ninguém as tira da minha mão. Somente Cristo, irmãos, nos deu vida, e nos deu segurança eterna. Lutero expõe que somente Cristo podia salvar o pecador. Ele influencia toda uma geração, mas a palavra de Deus é antes, né? E Paulo está edificando a igreja, trazendo essa palavra para a igreja, que somente Cristo pode dar salvação. Não é o gnosticismo, não é o apego à lei, não é o misticismo. Mas o interessante, irmãos, que talvez você me diga: tudo isso ficou lá longe, tudo isso ficou lá distante. Mas nos nossos dias, irmãos, as seitas heresias estão aí também, rondando a igreja, rondando os crentes. E talvez, irmãos, nunca nós tenhamos visto a igreja tão afrontada como ela está agora. Eu penso que muitos crentes têm em suas vidas quase que uma casa, não é, dividida em quartos aí.
E nesses quartos, meus irmãos, vai algumas filosofias diabólicas, ferozes e destrutivas. Tem muita gente aí que tem o quartinho da lascívia e que não consegue abandonar. Tem muita gente que tem o quartinho da sensualidade também, não é? Tem muitos crentes agora que está tendo o quartinho do comunismo, do feminismo, do machismo e de tantos ismos por aí, não é, meus irmãos? E eu já estou quase ficando cansado de ouvir tudo isso e as pessoas dizer: esse é o meu jeito de servir a Deus, essa é a minha liberdade de servir a Deus. Até o consumismo, não é, meus irmãos, tem destruído a fé de muitos crentes e os afastado, e os apodrecido, e os corroído. Tem tirado a fé de muitos crentes. Somente Cristo, meus irmãos, suplanta tudo isso. E somente Cristo está acima de tudo isso, de todas essas coisas que hoje afronta a nossa fé, que hoje afronta a igreja. E tem muito crente caindo, muito crente ficando pelo caminho, muito crente desprezando a Deus, porque se ele não fizer assim, se ele não estiver no meio, se ele não fazer parte do sistema, ele acha que ele está desprezado, que ele não serve. E a Bíblia diz que somente Cristo nos libertou desses males e dessas heresias. Destruído a vida de muitos crentes. Mas o apóstolo Paulo nos chama, meus irmãos, para a gente olhar a palavra de Deus. E eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, veja o que ele diz aí no capítulo 12, no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Capítulo 2 de Colossenses, 13, 14 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, para que agora, libertos, a igreja adore, para que agora, liberto, a igreja sirva, para que agora a igreja transformada abrace a obra de Cristo, viva para Cristo, louve a Cristo, com gozo de alma, com esperança de vida. Nós temos esperança concluída e acabada. A igreja tem esperança. Ninguém pode destruir a obra de Cristo na igreja. Filosofias nenhuma pode destruir a igreja, senão ela própria se afastar de Cristo e esquecer do que Cristo fez aqui. É de uma vez por todas, Cristo fez isso, a igreja precisa olhar para o céu, olhar para Cristo, olhar para a obra de Cristo e marchar confiadamente que somente Cristo fez o que era impossível a nós fazermos. Nós vamos seguir, irmãos, e Paulo vai continuar dizendo por que é somente Cristo. Agora ele vai dando as razões, né? Por que é somente Cristo? Do verso 15 até o verso de número 21, Paulo vai expor, meus irmãos, que somente Cristo é Criador. O verso de número 15 nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A ideia aqui, meus irmãos, não é que Cristo reflete a imagem de Deus, mas é que Cristo é Deus, Cristo é Criador, Cristo é Senhor das coisas também, Cristo é dono das coisas também. E a razão que Paulo então começa a dar para que nós devemos olhar somente para Cristo, e aí Paulo diz, eu vou substanciar isso para vocês.
Eu vou dar sustância nisso daqui para vocês. Eu vou dar uma teologia pura. Eu vou dar uma teologia boa. Uma teologia que melhor não tem e não terá. Cristo é Deus. Cristo é Deus, ou seja, Cristo não foi criado, Cristo não foi inventado, Cristo não foi planejado pelo ser humano, Cristo também é Deus. E o Salmo 90, verso 2, vai nos dizer que Cristo não tem começo de dias e nem fim de existência. Cristo é então criado. O texto continua e no verso 16, Paulo diz que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Jesus é antes de todas as coisas e Jesus continuará para todo sempre. O verso de número 17, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo também antecede a criação e Ele é o sustentador de todas as coisas. O verso 18 vai dizer que Ele é o cabeça da igreja e a ideia é que Ele tem autoridade sobre a igreja. A ideia é de que é Ele que provém tudo para a igreja. A ideia é que Ele está acima, governando a igreja. Paulo, então, irmãos, enumera quais as razões por que nós devemos olhar somente para Cristo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é sustentador, Ele antecede todas as coisas e Ele tem autoridade para, através de sua vida, prover a igreja, prover a nossa salvação, prover a nossa manutenção. Não é, meus irmãos, o nosso sucesso que faz a igreja progredir, que faz a igreja se desenvolver, que faz a igreja dar mais um passo, andar mais uma milha, mas é a autoridade de Cristo como cabeça da igreja, mas é a autoridade de Cristo como dono da igreja que diz: segue-me, e nós seguimos, e nós vamos atrás dele. E ainda o texto vai nos dizer, meus irmãos, que ele ressuscitou dos mortos gloriosamente, que a sepultura não foi capaz de suportá-lo, que o coração da terra não foi capaz de detê-lo, mas ele é poderoso também sobre a morte e sobre aquilo que causa grande pavor ao nosso coração. Paulo dá todas essas razões, irmãos, para substanciar a fé que nós devemos ter todos os dias em Cristo, diante de qualquer ameaça de seita, de heresia, de ideologias que de repente está afrontando a igreja. Paulo estava querendo dizer: irmãos, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, não precisa de mais nada, e a aplicação é essa, irmãos. Cristo é suficiente para a igreja. Nós não precisamos de mais nada, mas precisamos de Cristo. Cristo é a centralidade de tudo. Cristo é a razão do que cremos, do que estudamos, do que professamos, do que anunciamos aos pecadores. Cristo é tudo em nós, irmãos. O que Paulo estava dizendo, meus irmãos, tendo isso no coração, venha o que vier, nós não vamos olhar para a direita, nós não vamos olhar para a esquerda, mas vamos olhar para Cristo. Mas vamos enxergar Cristo e vamos seguir Cristo. Naturalmente, meus irmãos, o mundo vai caminhando, as coisas vão se modificando, as heresias vão adquirindo roupagens novas, mas a mensagem do Evangelho não muda para nós. Ela continua a mesma sempre, é só Cristo. De fato, queridos irmãos, diante de tantas filosofias que nós escutamos e vemos hoje, nós só abraçamos ao Senhor, porque Ele satisfaz o nosso coração, Ele satisfaz a nossa alma, Ele satisfez a justiça de Deus, para que possamos continuar dia após dia somente, irmãos, olhando para Cristo, olhando para a obra dele e o que Ele fez. Mas o texto também vai continuar aí, meus irmãos, e o apóstolo Paulo vai nos dar um terceiro ensinamento, não é? Uma terceira verdade absoluta para todos nós. Mas antes, o verso 19
vai nos dizer, meus irmãos, porque que nós temos razões para confiar e descansar em Cristo. Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de nenhum acréscimo, ele não precisa de nenhuma reformulação, ele não precisa de nenhuma atualização, ele é completo em si mesmo. E sendo completo em si mesmo, os versos 22 e 23, meus irmãos, vai apontar que somente Cristo é reconciliador. Somente Cristo nos tira do lugar de pecado em que nós nos encontrava e nos leva para o reino do Filho do amor de Deus. Depois ele dá as razões por que nós devemos confiar nisso que Cristo faz. E agora, meus irmãos, ele diz, olha, somente Cristo é reconciliador, quase que para substanciar aquilo que ele já disse nos versos iniciais aí, 13 e 14. E Cristo, então, é suficiente, irmãos, para mudar a história de vida em que nós, diante das culpas que tínhamos com o Senhor, diante da condição de transgressores em que nós nos encontrávamos, aí Cristo vem, nos reconcilia com Deus, para dizer o seguinte, olha, vocês vão viver por fé, por esperança, por causa da minha obra realizada no coração de vocês. Então, o desafio que nós temos diante de nós, irmãos, é começarmos a compreender que essa reconciliação que Cristo fez e aplicou em nosso coração, também foi de uma vez por todas, de modo que nós jamais cairemos em maldição. Eu ouvi uma ilustração que eu acho que cabe bem aqui, meus irmãos. A ilustração é por que as pessoas que criam um cachorro colocam focinheira num cachorro. Né? Às vezes ele vai sair para caminhar com o cachorro e ele vai e coloca uma focinheira no cachorro, né? Porque o cachorro pode atacar alguém, né? O cachorro pode morder alguém, o cachorro pode fazer mal a alguém. Então, para evitar isso, o que ele faz? Ele vai e bota uma focinheira naquele cachorro, né? Então ele caminha tranquilamente. Mas quando ele volta para casa, o que ele faz, irmãos? Ele tira a focinheira do cachorro, né? Ele mudou o instinto do cachorro? Não. Ele mudou a situação daquele cachorro? Não. Ele apenas, por um momento, né, inibiu aquele cachorro de atacar outras pessoas. Quando Jesus Cristo reconciliou a nossa vida, irmãos, Jesus estava mudando a nossa natureza, não estava mudando o nosso comportamento, né? Jesus estava mudando a nossa vida de pecado, a nossa condição de miséria diante dele. Ele não estava fazendo uma coisa por um momento, mas fazendo para a vida toda. Ele estava nos reconciliando com ele, dizendo, olha, a sua natureza pecaminosa e perversa foi mudada, foi tirada. Então Jesus não colocou nos crentes, em nós, irmãos, uma focinheira, mas Jesus mudou a nossa natureza. Por isso, somente Cristo é capaz de nos reconciliar com Deus, por causa do poder de mudar a nossa natureza perversa, pecaminosa e rebelde contra Deus. E de nos reconciliar com Ele, ao ponto dessa natureza ser tão regenerada, tão transformada, que agora Cristo olha para nós, mesmo quando nós cometemos os pecados que ainda cometemos, Deus olha para a missão que o Filho dele fez em nossa vida. Deus olha para o sacrifício que o Filho dele aplicou em nossa vida, porque essa reconciliação nos habilita e nos dá a condição de estar diante de Deus na condição de justificados, de regenerados e de transformados. Essa reconciliação, que é a mudança da nossa natureza, foi nos tirar da estrada e do caminho de pecado que nós íamos, e nos trazer agora de volta para Deus, e Deus olhar e dizer, esse fica aqui, porque meu filho aplicou no coração dele a obra de reconciliação. Nós agora somos reconciliados com Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus.
É interessante, irmãos, a gente notar por que Cristo faz tudo isso em nossa natureza. Por que Cristo mudou, então, a nossa natureza, meus irmãos? Você já pensou nisso? Por que Deus te reconciliou com Ele? Por que Deus mandou seu Filho para que no seu Filho Ele aplicasse a ira que veio ao coração dele por causa da nossa desobediência? Aí nós precisamos lembrar lá de Gênesis 3, meus irmãos, que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que o homem foi amaldiçoado e a terra também. E a terra passou a produzir espinhos, e a terra passou a produzir outras coisas como sinal da maldição de Deus. E aí eu convido você a tirar os seus olhos lá de Gênesis 3 e ir lá para a crucificação de Jesus. E quando Jesus está sendo crucificado, o que foi colocado na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos ali, meus irmãos, é uma coroa de maldição. A coroa de espinhos ali é uma coroa de maldição. Veja o dano que o pecado fez na vida do homem. Deus está despejando no seu Filho toda a sua ira por causa dos nossos pecados, colocando uma coroa de maldição na sua cabeça. Irmãos, isso é tão singular e tão importante para nós não desprezarmos a obra de reconciliação que foi feita em nosso lugar, meus irmãos. E o que Paulo estava dizendo aqui é que a igreja estava sendo habilitada para não viver mais para o pecado, para não viver mais para o seu próprio eu. A igreja estava sendo habilitada para não viver mais na corrupção dos seus pensamentos, na vaidade do seu coração. Veja que o texto está dizendo, irmãos, no verso 23, de que para nós, mediante essa obra de reconciliação, a ideia é que nós não vamos mais nos afastar do Evangelho de Deus, da obra de Deus, da suficiência da cruz de Deus, de somente Cristo. Deus já pagou o preço dos nossos pecados, despejando a ira dele em seu Filho. Mortificar o pecado. Hoje pela manhã, nós estudando lá na nossa congregação sobre os frutos do Espírito, ou melhor, sobre o fruto do Espírito. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, que os crentes em Jesus, quando vivem todos aqueles frutos, quando entendem um texto também como esse, é a evidência clara que a obra de Deus foi feita no coração dele. A obra de Deus foi feita na vida dele. Mas o texto de Gálatas 5, antes de falar do fruto do Espírito, fala das obras da carne, do ciúme, da ira, da sensualidade, das invejas, do ódio, do mal. E penso também, irmãos, que aqui é um bom termômetro para nós olharmos para a reconciliação que Deus fez em nossa vida e ver como nós estamos vivendo. Se é o pecado que continua conduzindo as nossas vidas, se é o pecado que continua ditando as regras de nossa vida, se é o pecado que continua construindo mais cômodos em nossa casa, se é o pecado que continua nos atormentando e nos fazendo cair diariamente. Os frutos do Espírito, irmão, serve para a gente analisar a edificação de vida que nós estamos tendo, o potencial de santidade em que nós estamos vivendo, ou essa reconciliação tão maravilhosa que Cristo fez em nossa vida, que Cristo realizou em nossa vida. Somente Cristo é suficiente para te reconciliar com Deus, para perdoar os seus pecados e para te habilitar para estar novamente com Deus. Notaram então, irmãos, tudo aquilo que
estava sendo pregado e anunciado pela igreja, porque as indulgências, não é? Era um meio visível de que as pessoas estavam sendo perdoadas. Então o cara ia lá, comprava indulgência, e então era um meio visível de que ele foi perdoado, que ele foi transformado, de que ele foi regenerado, de que ele tem salvação. E aí, tudo isso ofende a glória de Deus, mancha a glória de Deus, e o homem é somente salvo por Cristo Jesus. De modo que eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que Cristo Jesus é o caminho que nos leva para o tribunal de Deus. Lembra disso? Cristo Jesus é o caminho que nos leva para o tribunal de Deus. E só Ele pode dizer: entra no gozo do teu Senhor. Se Ele te transportou de onde você estava para o reino do Filho do seu amor, é isso que nós vamos escolher. Mas lembra também que Cristo é o único que te leva para o tribunal de Deus, e lá pode dizer com toda a autoridade: desça para o inferno. Se você não recebeu a reconciliação com Deus, se você não recebeu esse acerto com Deus, se Cristo não fez essa obra em seu coração. Então hoje nós concluímos tudo isso para dizer, irmãos, que Cristo Jesus é suficiente para a salvação do pecador, a transformação de vida do pecador. Nós continuamos crendo, nós continuamos pregando e nós continuamos vivendo essa palavra bendita e maravilhosa de Deus. Vamos orar? Deus de amor e graça, Senhor, aplica a Tua palavra à Tua igreja nessa noite, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, ó Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque não está nas nossas mãos a condição de nos salvar, mas está no sangue derramado na cruz do Calvário do Teu Filho bendito. E nós, Pai, professamos que Te amamos porque o Senhor nos amou, que Te servimos porque o Senhor nos transportou do lugar de trevas para o lugar de luz. Nós Te adoramos, ó Senhor, porque nós recebemos reconciliação contigo e hoje nós descansamos nos Teus braços e no Teu reino. Abençoe a Tua igreja, Senhor, edifique a Tua igreja, Senhor, para que ela marche confiadamente, ó Deus, rumo à eternidade, na esperança, ó Deus, no encanto de abraçar o Senhor, Salvador e Redentor nosso. É assim que nós oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe.